Agraciados, agora eu vim falar para vocês qual a diferença entre mortificação e penitência, jejum e abstinência. A mortificação, ela é um treinamento espiritual, um treino de força para a gente combater e vencer as nossas paixões e instintos. E o que é instinto e paixão? Instinto é a nossa tendência ao pecado. Nós temos no instinto ao pecado. E o que é paixões? Paixões é tudo aquilo que tenta nos tirar da graça, seja um vício, um pecado, seja a pessoa que é viciada em álcool, em drogas, pornografia, seja pessoa que tem uma forte tendência, uma fraqueza e peca contra a castidade. São as paixões, seja a gula, são as paixões, né? As paixões é isso. E exemplos de mortificação e penitência. Não precisa preocupar tanto, tô fazendo penitência, tô fazendo mortificação, não. Faça a penitência, faça a mortificação sem se preocupar. Exemplo de mortificação. A mortificação ela é o que então também? Ela nos ajuda a morrer para o pecado. Ela nos ajuda a vencer as nossas paixões. Então a gente morre para o pecado com a mortificação. Tanto a mortificação quanto a penitência, o objetivo dela é nos conduzir à perfeição, é nos conduzir à santidade de vida, a uma maior perfeição, porque quando vier o perfeito, o imperfeito desaparecerá. A gente vê isso na Bíblia, né? E o perfeito é quem? É Jesus. Então, exemplo de mortificação. Eu vou dormir sem travesseiro, eu vou comer uma comida sem sal, um suco sem açúcar. E o que é a penitência? A penitência é um sinal do nosso arrependimento. Quando a gente faz uma penitência, é sinal que a gente está arrependido daqueles pecados que a gente cometeu. A penitência completa em nossos corpos aquilo que falta ao sofrimento de Cristo. É unir os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Cristo. Jesus sofreu muito para pagar os nossos pecados, sofrimento de cruz. Ele foi crucificado. Por mais que a gente sofra, por mais que a gente faça penitência, a gente nunca vai sofrer o que Cristo sofreu, porque não existe uma dor maior do que a de Cristo. Então a penitência, exemplo de penitência, você pode rezar o texto de joelho, participar de adoração de joelho, participar da via sacra da sua comunidade descalço, atravessar a passarela da fé de joelhos, para reparar pecado seu de alguém. Geralmente a gente atravessa a passarela da fé de joelhos pagando uma promessa, cumprindo uma promessa. Mas você pode também, se quiser fazer uma penitência de atravessar a passarela da fé de joelhos, você pode também sem problema. Tanto a penitência quanto a mortificação é para alcançar uma graça. Você faz uma penitência e recebe ali o perdão dos seus pecados. Você faz uma mortificação e recebe ali a graça de ser liberto de um pecado, de um vício. Então você está recebendo uma graça, não por mérito nosso, mas por mérito de Deus. Porque até a graça do arrependimento é Deus quem dá. A gente não arrepende por si próprios, é porque Deus dá a graça do arrependimento. Então, tanto a penitência quanto a mortificação é para se alcançar uma graça. A graça de reparar os pecados, a graça de ser liberto de um pecado, de um vício. Entenderam direitinho? E agora vamos falar sobre o jejum e abstinência. O jejum é eu passar, por exemplo, de manhã cedo eu acordo e tomo café. Mas aí, o que eu posso fazer? Acordar de manhã cedo, 6 horas da manhã. Penitência também é acordar cedo. Acordar 6 horas da manhã e não tomar café até dar 12:30 ou 1 hora. Ficar sem café, somente água. Ou eu posso substituir, almoçar 11 horas da manhã e ficar sem café à tarde, bebendo somente água até 6 horas da tarde. Ou dormir sem janta e tomar um café de manhã cedo. Ou você pode fazer o jejum apanhado, que consiste, você toma um café, não muito pesado, uma refeição leve, de café leve, antes das 9 horas da manhã, e das 9 em diante até as 6 horas da tarde você passa a pão e água. A abstinência consiste em deixar de comer alguma coisa, tipo carne, doce, salgado.
e deixar de beber alguma coisa, suco, refrigerante, café, quem gosta demais de café, deixar de beber café. E a abstinência e o jejum é obrigatório na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Obrigatório a abstinência a partir dos 14 anos completos até o fim da vida. E o jejum é obrigatório a partir dos 18 anos até os 59 anos. Completando 60 mais ou menos, assim já pode parar de jejuar. Mas quem aguentar pode persistir no jejum. Quem é doente, tem alguma doença, algum problema de saúde específico, eu não sei quais são as doenças aqui, mas depois vocês dêem uma pesquisada. E as gestantes estão desobrigadas do jejum, elas não têm obrigação de fazer o jejum. Por quê? Dependendo da doença que a pessoa tem, ela pode ficar fraca. E as gestantes estão alimentando uma outra criancinha, né, gente? Estão alimentando mais uma boquinha aí no corpo delas, né? Além da dela mesma, né? Então, estão livres do jejum. E é obrigatório também a abstinência de carne em todas as sextas-feiras do ano, exceto as que contêm alguma solenidade. E também a sexta-feira santa é obrigatório jejum e abstinência, junto com a quarta-feira de cinzas. Só que, porém, nas outras sextas-feiras do ano, é prescrito aqui no Brasil que se pode substituir a abstinência por um ato de caridade ou um ato de piedade sem nenhum problema. Então é isso. A abstinência é deixar de beber algo específico e deixar de comer algo específico. Já o jejum a gente passa horas do dia sem comer alguma coisa. Espero que vocês tenham entendido direitinho e que fique claro. O Catecismo da Igreja Católica fala assim, no número 2014, progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama a todos a essa íntima união com Ele, mesmo que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns, com o objetivo de manifestar o dom gratuito feito a todos. Agora no número 2015. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese, que é renúncia, penitência, esse tipo de comportamento de penitência e de renúncia. Renunciar a alguma coisa. Você sabe que aquilo lá pode te levar ao pecado, você pega e renuncia aquilo, aquela situação, aquele programa de TV, ou algum comportamento que você tem, você pega e renuncia aquele comportamento que você sabe que te tira da graça de Deus. E mortificação, que foi o que eu expliquei para vocês durante o vídeo, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aí depois vocês consultam lá no parágrafo 2014 e 2015 do Catecismo da Igreja Católica. E no número 2013 fala assim: todos os fiéis cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus 5,48. Para conseguir essa perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dedique inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da Igreja e pela vida de tantos santos. Então, você tem que viver a sua vida em dedicação ao próximo, seja na vocação que você estiver, seja leigo, celibatário, seja padre, irmã, frei, casado. O padre vai dedicar a vida ao povo, a irmã vai dedicar a vida ao povo, o marido e a mulher vai dedicar a vida ambos um ao outro e aos filhos, né? Então a gente é chamado à santidade de vida na vocação a qual Deus nos destinou. E qual a importância do jejum? Jesus falou pra gente em Mateus 17, 21. Vamos abrir aqui.
Mateus 17:21, que quanto a essa espécie de demônio só se pode expulsar à força de oração e de jejum. Convido vocês a ler depois o Evangelho de Mateus 17, do versículo 14 até o 21, que fala do menino epiléptico. Aí Jesus fala lá no finalzinho com os discípulos, né, que só é possível expulsar esse tipo de demônio à força de oração e de jejum. Ou seja, às vezes a gente tem uma tribulação na nossa vida, que a nossa luta não é contra carne, gente, contra ossos. A nossa luta é contra os espíritos que vagueiam por esses mundos. Também é um versículo bíblico, que eu não me recordo agora no presente momento onde que é, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para vocês depois. Então, a gente sofre não só com problemas psicológicos, não só com problemas físicos, a gente sofre com problemas espirituais também, que a gente não vê, que a gente é atacado a todo momento e a gente não vê, mas a gente sente. Então, às vezes, doenças sem explicação, coisas que acontecem no decorrer do dia a dia, que você vê que aquilo ali tem um dedo espiritual naquilo ali, então a gente sofre com esses problemas também. E pra gente vencer esses problemas espirituais, não é só com o tratamento do médico, tem que tratar com o médico aqui sim. Deus deu a medicina, deu inteligência ao homem, tem que tratar com o médico aqui da terra. Mas tem que estar aliado à oração e tem que estar aliado a Deus. A oração e a Deus, né? Porque Deus é força, Deus é tudo de bom, né? Então a gente precisa estar sempre em oração, aliado com oração e tratamento para a gente vencer os nossos problemas. Mas os problemas espirituais não é curado só com tratamento. Precisa de muita e muita oração. Rezar, tá jejuando? Vai à missa, vai à adoração, reza o texto de joelho, faça mortificação, faça penitência. Precisa mesmo, gente, de muita e muita oração, porque aqui está na palavra de Deus, em Mateus, capítulo 17, versículo 21. Mas depois vocês lêem, fazendo favor, o capítulo completo, especialmente onde fala do menino epiléptico. Então é isso, pessoal. O jejum é muito importante, aliado à oração, que é a oração aliada do jejum. E sempre que você sofrer por passar por algum momento, não fica questionando a Deus, não fica se perguntando por quê. Pergunta para Deus assim: que proveito eu vou tirar disso? Que lição eu vou aprender com isso? É assim que a gente passa pelo sofrimento como via de santificação. Entendeu? Porque Deus tira de um mal um bem maior. Deus tira de um mal um bem maior. Então, é uma frase de um santo também, que eu não sei nem falar ela direito não, mas eu já escutei e lembrei que agora. E tem um versículo aqui em Mateus 6, vamos abrir aqui Mateus 6, que eu gosto muito dele, porque eu gosto de fazer jejum e eu nunca fico com cara triste quando eu tô jejuando. Quando jejuardes, não tomeis um ar triste como os hipócritas, que mostram um semblante abatido para manifestar aos homens que jejuam. Em verdade eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando jejuares, perfuma tua cabeça e lava o teu rosto. Assim não parecerá aos homens que jejuas, mas somente a teu Pai que está presente ao oculto, e teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Ou seja, se você está jejuando, não precisa ficar saindo para os outros falando, não, gente. Eu tô jejuando, guarda para você e para Deus. Não tem necessidade de você sair para todo mundo e falar que você tá jejuando. Muito menos que com cara batida e falar: ai, hoje eu tô com uma fome porque eu tô jejuando e eu tô com uma fome, eu tô aflita. Não, nada disso. Alegria. Tipo, tá jejuando? Oi, fulano, tudo bem? Oi, amiga, tudo bem? Ah, precisa de ajuda em alguma coisa lá no serviço? Não precisa de ajuda em alguma coisa? Eu vou te ajudar aqui. E lembrando que quem é doente, né, tem alguma doença específica que é grave, e gestantes não precisam de jejuar. Então, fora do jejum, né? Se você tem uma doença séria, você não precisa de jejuar. Se você é gestante, não precisa de jejuar. Mas se quiser, pode jejuar, mas não pode ficar muitas horas sem comer, porque você está alimentando uma criança a mais, né, gente? Se você é doente, você vai ficar fraco. Então, mas tem pessoas que aguentam jejuar, porque eu trato com ansiedade e depressão. Já me sinto curada hoje em dia, graças a Deus, Nossa Senhora, São José, São João Paulo II, Santa Teresinha, Menino Jesus, os santos tudo do céu, né? Me sinto curada. E eu jejuo. Às vezes eu jejuo até trabalhando mesmo, mas quando eu tô trabalhando, eu já até dei uma paradinha, porque às vezes trabalhando você precisa comer mais, né? Mas eu faço jejum até trabalhando, assim, quando eu tô mais disposta.
Então é isso, né, gente? Que Deus nos abençoe, os anjos proteja e salve Maria.